De volta aqui na nossa programação com mais um convidado especial para repercutir o clássico ontem, a vitória do Vila Nova 1-0 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Matheus, qual que é o tamanho dessa vitória para o Vila na disputa da Série B? Vinha de uma sequência de 5 jogos, 5 derrotas seguidas na Série B, ainda tinha mais a derrota e eliminação na Copa do Brasil, e agora vence um clássico. Qual que é o tamanho dessa vitória para a disputa da Série B do Vila? Vai respirar, né? O Vila Nova, a partir de agora, ele vai respirar um pouco melhor no campeonato, porque ele não ganhou de qualquer equipe. Ganhou do Atlético, ganhou um clássico, ganhou um jogo em que, de fato, estava mais de 40 dias sem vencer. E isso é um ponto a se detalhar, né? Um ponto extremamente importante. Mas venceu, né? Não convenceu, obviamente, o Vila Nova não convenceu, o Atlético também não convenceu, mas é um tijolinho a mais, né? O Vila Nova conseguiu obter o resultado, um fator importante que depois do gol, aos 36 minutos mais ou menos, né, que aconteceu, o Vila começou a jogar, começou a ter um volume interessante, começou a gostar do jogo, como estava fazendo no começo do campeonato. Então, talvez faltava isso, né? Um gol em um clássico, em um jogo muito complicado, e eu acredito que sim, que o Vila Nova ele vai voltar a buscar evoluir na competição. São adversários difíceis, complicados, cada um busca um objetivo, mas com trabalho o Vila Nova tem qualidade no seu elenco para evoluir novamente. Foi uma vitória, digamos assim, com a cara do Vila Nova, porque a gente viu um Atlético no primeiro tempo criando bastante, na verdade, tendo bastante volume de jogo, não conseguiu converter em finalizações, enfim, teve uma ou duas chances ali, mas aí no segundo tempo o Vila acabou indo pro abafa, digamos assim, tentando ali pressionar, tentando trazer a torcida, né, que acabou não comparecendo como esperado, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso com você. Como é que você viu essa questão, principalmente dessa mudança do primeiro para o segundo tempo? Na verdade, ela aconteceu através das substituições, né? Depois das substituições, houve um contraste. O Atlético, que esteve muito bem no primeiro tempo, esteve dominando o jogo no primeiro tempo, no segundo tempo, com as mudanças, caiu demais de rendimento. E o Vila Nova evoluiu, né? Tanto que a construção da jogada e o gol saíram de jogadores que estavam no banco de reservas. Então eu acho que o trabalho dos treinadores foram essenciais para isso. No primeiro tempo mesmo, o Atlético estava muito próximo de marcar, estava jogando bem. A saída do Caio Dantas também foi muito ruim para o Atlético e bom para o Vila Nova, que pôde abrir um pouco mais para atacar. O Caio Dantas, que tinha acabado de chutar uma bola no travessão, passou 5 minutos e foi substituído. Então teve esse contraste justamente por aquilo que os treinadores fizeram. Falando justamente sobre isso, você acha que não faltou um pouquinho, talvez, de ousadia das duas partes? Porque a gente via os dois treinadores, por exemplo, o Fábio Matias tirando o Sandro Lima, colocando o Caio Dantas. Tirando o meia, colocando outro meia. Tirando o volante, colocando outro volante. Mesma coisa do lado do Vila Nova. Você acha que talvez não faltou um pouquinho de ousadia para as duas equipes? Eu acho que não, porque o Vila Nova ganhou qualidade, né, no setor de ataque. E aí de nada adiantava aumentar para mais um atacante e deixar um buraco no setor de meio campo, que era onde o Atlético estava dominando muito bem. Mas com a qualidade que o Atlético tem de alguns jogadores, não poderia ter tirado o Caio Dantas. Não poderia ter tirado. Então, dentro das apostas que foram feitas, sendo ousada ou não, o Vila Nova buscou o resultado e, pelo visto, o Atlético buscou o empate, que acabou não executando. E falando agora sobre o trabalho do Luizinho, a gente acompanhou durante essa semana muitos jogadores falando que o elenco estava fechado, reuniões, enfim, tudo aquilo que envolvia o trabalho, a volta do Luizinho, muitas pessoas questionando essa situação. Como que você vê a atuação, o trabalho dele nesse jogo contra o Atlético ontem no Onésio Brasileiro Alvarenga e para a continuidade dele no comando do Vila? É muito cedo ainda, principalmente porque o Vila não jogou bem, né? O Vila ele não conseguiu fazer um grande jogo. Então, perante isso, o trabalho de bastidor talvez tenha sido executado, né? A reunião entre diretoria, jogadores e também a comissão técnica deu certo, de certa maneira, porque obteve os 3 pontos, mas na prática eu preciso ver um pouco mais. E quando eu falo ver um pouco mais, o Alcaraz, não é apenas resultado. Eu quero ver evolução dentro de campo, o jogador tocando a bola direitinho, ter um batedor de falta, ter uma possibilidade de jogo com mais qualidade, que foi o que faltou. Então eu analiso o seguinte: o Vila tirou um peso das suas costas, 40 dias sem vitória, o Luizinho não tinha ganhado até então na competição, seja pelo Vila Nova ou pelo Paysandu. Então, que tenha acontecido essas reuniões durante a semana,
tenha dado resultado, deu resultado no jogo de ontem contra o Atlético, mas ainda precisa percorrer um longo caminho. E eu acredito que isso vai acontecer e tomara que aconteça. E falando agora um pouquinho sobre a torcida do Vila Nova. Foi colocado muita expectativa para que a torcida lotasse o Onésio Brasileiro Alvarenga e apoiasse, de fato, num grande volume. Não faltou apoio, mas ainda não foi aquele público esperado. Você acha que ainda é muito por conta dessa desconfiança? Claro que são 5 jogos sem vitória na Série B. O quanto que isso impactou também no público que foi ao Oba ontem? Se o torcedor do Vila tiver 1% de desconfiança que o Vila Nova vai buscar a permanência na Série B, o torcedor ele não vai. Ele não vai nos jogos, independente de se for clássico ou não. Ele não vai estar indo no estádio, a não ser que seja o Vila Goiás, né, que acontecerá no segundo turno. Então, o torcedor ele precisa da confiança, da possibilidade de lutar pelo acesso. Só isso interessa na Série B, né? É só o acesso. Você não tem vaga na Sul-Americana, tem vaga na Libertadores. A competição não te dá nenhum outro tipo de atrativo. Então, para o torcedor é muito simples. Vai brigar pelo acesso? Estaremos lá. Caso não, vamos ficar em casa. E vai brigar pelo acesso, na sua visão? Ainda é muito cedo, né? Ainda é muito cedo. O Vila Nova começou bem o campeonato, figurou ali na primeira e na segunda colocação, rivalizando contra o Goiás, mas aí caiu de um penhasco. Qualidade no seu elenco tem. Tomara que o Luizinho faça os ajustes necessários e que o Vila Nova consiga ter um volume maior dentro de campo. Erra demais, precisa errar menos, precisa buscar um pouco mais o campo de ataque com qualidade. Então, eu prefiro ainda esperar o jogo contra o Operário, que será um jogo extremamente duro, será uma equipe que está tentando a manutenção também na competição, mas ainda é muito cedo para a gente analisar se o Vila Nova vai sim brigar pelo acesso ou não. Volto a dizer, qualidade no seu elenco tem. Só pra gente fechar aqui, Tony, você falou dessa questão dessa queda do Vila, e de fato uma queda vertiginosa praticamente. Ao que você atribui isso? Cara, são várias possibilidades, né? O Vila Nova com o Rafael Lacerda, ele não estava tendo um brilho no campeonato goiano. Foi um time mais fechadinho, tanto é que foi a melhor defesa do campeonato. Dava gosto de ver a defesa do Vila Nova. Só que na Série B é um patamar completamente diferente. Você tem que ter um equilíbrio maior nos 3 setores: defesa, meio-campo e ataque. Algo que o Lacerda não conseguiu construir. E aí, não construindo, os resultados não chegando, aí você começa a quebrar a cabeça. Aí você começa a ir na base da loucura, a loucura também não deu certo, mandou o treinador embora, veio o outro com uma outra filosofia de trabalho, e aí é uma situação de manutenção, né? Para você evoluir no campeonato, é jogo a jogo. Então o Vila Nova teve uma queda muito grande devido a achar que aquele estilo de jogo no campeonato goiano iria funcionar na Série B, não funcionou, e aí agora tem que reconstruir tudo novamente.